Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Nós estamos diante do nosso Deus nesta manhã. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor está aqui, promessa dele. E nós estamos iniciando o culto desta manhã, deste dia do Senhor, com alegria. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 95, nós vamos ler de pé os 3 primeiros versos. Salmo 95, versos de 1 a 3, leitura conjunta. Amém? Podemos ler, irmãos? Amém? Leiamos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Amém. Observar que Deus está nos convidando, né? Vinde, vinde, cantemos ao Senhor. De pé, irmãos, vamos cantar com 3 do nosso inário. Eterno Deus, teu povo congregado. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na sã da fé crescer, no mundo em seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espíritos divinos, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos Deus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Por favor, presbítero Márcio, oração, por gentileza. Santo Deus, bendito
de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Por isso nós te clamamos em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que derramou o teu sangue na cruz pelos nossos pecados, para nos redimir, ó Pai. Em nome dele nós te clamamos, ó Deus. Venha nesta manhã receber a nossa adoração, Senhor. Venha receber os nossos louvores, Senhor. Venha ouvir as nossas orações, Senhor. Porque nós dependemos de Ti, e em Ti é o único que confiamos e clamamos, ó Deus. E nessa manhã nós estamos aqui porque precisamos e necessitamos estar na Tua presença. Precisamos sentir o Teu Santo Espírito. Precisamos sentir a Tua proteção, a Tua direção, a Tua orientação. E principalmente precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus, te clamamos, fala aos nossos corações nessa manhã, através do Teu livro santo, através do Teu servo, ministro da Tua palavra, Senhor. Envia uma mensagem que venha de encontro aos nossos corações, que venha nos trazer conforto, esperança e segurança. Amém. No nome de Jesus. É o que nós oramos, ó Pai, hoje e para sempre. Amém. Amém. Queridos, podem se assentar, nós vamos fazer uma leitura, mesmo assentados, do Salmo 99, agora de forma alternada. Salmo 99, leitura alternada. Amém? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é gigante em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouviu. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Todos juntos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Observaram quantas vezes a palavra aqui nos diz que Deus é santo? O único atributo de Deus, irmãos, que é repetido 3 vezes é a santidade de Deus. Existe até um hino do nosso cenário, hino 11, que nós cantamos: Santo, Santo, Santo. Deus é santo. Estamos tratando disso nos nossos momentos de comunhão. Santidade não só do Senhor, mas santidade de vida. Nós devemos ao Senhor santidade, vida reta perante o nosso Deus. E outra coisa que me chamou tanto a atenção: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor. O que diz aí? Gente, isso é muito bom saber. Aí você fala assim: não, mas foi Moisés e Arão e Samuel, pastor. A Bíblia diz que todos que o invocam em verdade, Deus responde, gente. Deus responde o nosso clamor, a nossa oração. A prova é que nós estamos aqui nesta manhã. Nós vamos nesse momento orar. Eu pedi para a Vera fazer essa oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos aqui na tua casa, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós queremos te agradecer por cada pessoa presente aqui nesta manhã, os nossos visitantes, que eles sejam também bem-vindos, e aqueles, Senhor, que estão em casa,
sejam abençoados por Ti. Abençoe a cada vida, aqui nesta manhã, a cada familiar, Senhor. Senhor, queremos pedir também pelos nossos irmãos que estão passando por provações, estão passando por lutas, os irmãos de outros países que estão passando por perseguições. Nós queremos também te pedir pelas Amém, nossas Senhor. nações, Amém. principalmente também pelo Brasil, Senhor, essa turbulência que está acontecendo aí, Pai. Nós precisamos realmente colocar os nossos joelhos no chão. Amém, Jesus. Precisamos te orar, Senhor, incessantemente pelo nosso país, Amém, pelos Jesus. outros países, pela Tua palavra, Senhor, pelas perseguições que temos sofrido. Nós aqui no Brasil nós somos privilegiados, Deus. Mas quantos irmãos, Senhor, têm perdido suas vidas por pregarem a Tua palavra? Sim, Mas Jesus. com certeza, Senhor, os seus nomes estão escritos lá no livro da vida. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu olhes, Senhor, também pela nossa nação. Amém, Ó, Senhor, Jesus. Tu tenhas misericórdia, Pai. Amém, Fala, Senhor. Senhor, os nossos corações, Pai. Vai falando, Senhor, nas nossas orações, Senhor. Vai mostrando, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai. Melhorar nas nossas vidas também, Pai. Porque dizer que é cristão é muito fácil, Deus. Mas realmente ter vida de cristão é muito difícil, Deus. Nós precisamos realmente estarmos em comunhão contigo. Porque as lutas são grandes, as dificuldades são grandes. Não deixe, Senhor, que nós viemos a cair, Pai. Amém, Jesus. Porque nós realmente precisamos de estar, Senhor, na Tua presença. Amém. Por mais pequenininho que seja a nossa fé, meu Pai, mas nós precisamos estar. Quanto privilégio nós temos, por exemplo, nesta manhã, de estarmos aqui com as nossas portas abertas para pregarmos, para ouvirmos a Tua palavra e para revermos os nossos irmãos, para Te agradecer também cada vez mais, Pai, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo. Amém. Fala aos corações, Pai, nesta manhã e aqueles que vão ouvir esta mensagem logo mais à noite. Amém. Que ela fale profundamente aos corações. Muito obrigado por tudo. Abençoe o pastor Paulo Roberto, Senhor, as famílias de cada um de nós aqui nesta manhã, aqueles que nós temos sentido falta na nossa igreja. Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa incomodar, Senhor, Amém. cada um nesta manhã. Amém. Para que eles possam ver que realmente, através da Tua palavra, Deus, é que nós temos forças para vencermos os dias maus. Muito obrigado por tudo, é o que nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 93, irmãos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abre
Irmãos, abra a sua Bíblia, os irmãos acompanhem. Salmo 142, são apenas 7 versículos. Salmo 142, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação, quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Porque o cântico consagração aos reis dos reis consagro tudo o que sou. Vamos cantar? Por favor. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrareis a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que realiza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler todos juntos. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Vamos lá? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Amém. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, precisamos da Tua Palavra. Alimenta-nos, ó Deus, principalmente hoje, Senhor. Consola o Teu povo, conforta o Teu povo, ampara, Senhor, o Teu povo, como está escrito naquilo que acabamos de ler. Que esta palavra, Senhor, entre no nosso coração como uma flecha, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o Evangelho de João, no seu capítulo número 16, nós encontramos Jesus falando sobre o ministério do Espírito Santo, que ele seria o ministério, teria, entre outras coisas, o ministério ou ação de consolação e conforto. O Espírito Santo é Deus conosco. Quando foi anunciado o nome de Jesus seria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E Jesus, em carne, como ele esteve aqui neste mundo, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Mas ele disse: o Espírito Santo, para que venha, eu preciso ir. E ele disse: olha, o Espírito Santo será dado não muito depois desses dias, e a promessa foi cumprida, para que Deus estivesse com o seu povo. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele é aquele que está no meio do povo de Deus, confortando, consolando, animando e fazendo, entre outras coisas. Mas eu quero pensar nesta manhã sobre esse consolo e conforto do Espírito. Jesus gastou, digamos assim, um tempo antes de ser preso, para falar sobre muitos assuntos, entre eles a ação do Espírito Santo no seu povo. E se você tiver a curiosidade de dar uma olhadinha no final do verso número 3, daquilo que nós acabamos de ler, Paulo diz que Deus é o Deus de consolo, não. Deus é Deus de toda consolação. Observe bem, irmãos, o texto ele é claro para nós. Ele está dizendo que Deus, ele consola em toda a situação. Ele não consola apenas em A, B, C ou D, e a outra você se vira. Não, Deus nos consola e nos conforta em toda a consolação. Todas as tribulações da vida. Jesus mesmo disse para a gente o seguinte: eu não vou deixar vocês órfãos. Estar órfão é estar, digamos, abandonado, sem pai, sem mãe, sem apoio, sem ninguém do lado. E ele está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados nesse mundão. Não vou não, eu vou estar com vocês. E aí a gente olha assim, irmãos, para a nossa atualidade, e há uma necessidade urgente, irmãos, diante da situação atual, sob todos os aspectos, diante de perdas, diante de morte de gente querida, diante do contexto totalmente aos nossos olhos desfavorável, de que o Espírito Santo esteja consolando e confortando o seu povo. Deus é o Deus, vamos repetir? Deus é o Deus de... Eu quero que você saia pelo menos daqui com isso guardado. Quando você se sentir afligido, quando você se sentir acuado, quando você se sentir desanimado, quando você se sentir caído, quando você se sentir
pressionado por qualquer tipo de dificuldade, tempestade, situações adversas, que você fale para Deus: Senhor, eu ouvi hoje lá de que Tu és o Deus de toda consolação, e que Teu Espírito não ia me deixar órfão. Agora, nós vamos começar a ver no texto que que o apóstolo Paulo começa o versículo 3 fazendo o quê? Ele bendiz, ele fala bem, ele louva, ele engrandece o nome do Deus da consolação. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Agora observe aqui uma coisa, irmão, talvez você nunca tenha percebido. A palavra trindade não é o bairro de São Gonçalo, né, onde o presbítero Paulo mora, ou mais alguém, não sei. Não é a trindade bairro, é a trindade, o Deus triuno a qual nós estamos aqui cultuando. Pai, Ele está presente aqui. A consolação é uma função do Espírito Santo, mas que toda a trindade participa. Está dizendo aqui que o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e consolação, a consolação vem através do Espírito Santo de Deus. Olha a trindade aí, não tem o nome, mas a trindade está sempre presente na vida do seu povo, irmãos. Nós não estamos aqui cultuando o Espírito Santo, nós estamos aqui cultuando o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que prometeu estar com a gente todos os dias. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia, porque isso é verdade, irmãos. Isso não é mentira, Deus não é mentiroso. E é nessas horas que nós precisamos clamar: Senhor, me consola, Senhor, me conforta, Senhor, manda o Espírito Santo que está dentro da minha vida para consolar, para me dar ânimo no meio de tanta tribulação, diante de tanta situação que me tira as forças, que me abala, que me faz perder sono, que me tira a paz, que me deixa angustiado, que me deixa inquieto. Que Teu Espírito me console. Então Deus, a primeira coisa que Paulo faz é exaltar o Deus por sua consolação. Ele reconhece, Paulo exalta o Senhor, ele tinha consciência de que Deus estava acima e no controle de todas as circunstâncias da vida. Você, eu, nós não temos controle, mas Ele tem. Ele tem. Tem muita gente que diz por aí: mas aonde está Deus? Aonde está Deus que permite tanta atrocidade? Aonde está Deus? Dirigindo a história, governando, porque Ele é soberano. Mas tudo que você vê aí é exatamente a ausência de Deus, é a falta de Deus, é o não reconhecimento de Deus, é não se dobrar diante de Deus. Aí você vê a maldade do ser humano, você vê a violência desenfreada. Mas bendito seja esse Deus, que é o Deus de toda a consolação. É o Deus que nos levanta, irmãos. É o Deus que olha para você e não diz assim: não levanta, não, é Ele vem e nos levanta. Ele se importa. Ele vem toda sorte de consolo, irmãos, para as nossas vidas. Somente em Deus encontramos refúgio. É por isso que Davi e outros salmistas, se você ler os Salmos, se você já leu os Salmos, você vai ver quantas vezes mostra Davi e outros salmistas falando que Deus é o nosso refúgio. O que é o refúgio? É o lugar para onde você corre. Como se Deus fosse assim: vem, eu estou de braço estendido, vem, se refugie em mim, se console em mim. Mas o problema, irmãos, que muitas vezes nós corremos para tantas direções, para pessoas, confiamos em tanta gente e não confiamos naquele que nós temos que confiar, naquele que nós temos que depositar a nossa confiança e saber que Ele é o Deus de toda consolação e que Ele age, irmãos, em favor do seu povo. Por isso que o Salmo 23 diz sobre águas tranquilas
e refrigera-me a alma. Só Deus tira o estresse. Está estressado? Está estressado? Coisa que ele mais ouve hoje em dia. Fulano está estressado. Estressado? Deus, ele é especialista em resolver estresse. A partir do momento em que você fala assim: oh, me pega pela mão e me leva para as águas tranquilas, me leva para águas de descanso, refrigera minha alma, Senhor, porque eu não consigo não. Quando você se joga nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu não consigo, fala isso para Deus. Sabe por quê? Porque você não tem força. Se você observar no Salmo 142, Davi fala: Senhor, os meus inimigos são maiores do que eu. As dificuldades são maiores que nós, mas o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Ele tem o controle. Salmo 91, verso 1 diz que nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Presta atenção. Davi fala que o seu povo está debaixo das asas de quem? Do Onipotente. Onipotente é aquele que pode tudo. E Davi é o mesmo que fala no Salmo 121: de onde me virá o socorro? E meu socorro vem do Senhor que... Então, irmãos, o texto diz, em primeiro lugar, Paulo falando, bem dizendo o nome do Senhor e falando: tu és o Deus de toda consolação. Agora, por que ele fala isso? Por que ele afirma isso? Parte A do verso de número 4 diz lá assim: o que está escrito? Ele quem? O Senhor. É Ele que nos... Presta atenção agora, aí você faz a conexão. Presta atenção, a Bíblia precisa ser... Presta atenção. Ele diz lá que Ele é o Deus de toda. Aí ele diz aqui: é Ele que nos conforta em toda. Não há exceções, meus irmãos. Não há exceções. Se Ele é o Deus de toda consolação, é Ele quem nos consola. A ação de Deus nos consolando, que Paulo está falando, é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola em toda tribulação. Esse termo toda é o combo todo. O que é um combo? É uma junção de coisas. Aí você faz a mesma conexão e vai lá para o texto de João 16:33, quando Jesus fala que nós passaríamos por aflições. Ali o termo diz o seguinte: vocês vão passar por todo tipo de aflição. É perda, é morte, é desemprego, é tudo. Mas ele diz: eu tenho paz em mim. Console-se em mim, se jogue nos meus braços. Fala da complexidade das dificuldades. Complexidade. Quando você fala assim: mas Senhor, eu nunca passei por isso, também está incluído. Aí você vai vivenciando tanta coisa, aí você fala assim: Deus também vai me consolar diante disso, também, porque Ele diz que é Ele que nos consola em toda tribulação. E observe que Ele está falando aqui, olha, não está falando assim da sua tribulação, Ele está falando da nossa. Inclusive Paulo está incluído nisso, porque ele fala de experiência própria. Querem ver? No mesmo capítulo, vamos lá para os versos 8 a 10. Isso que eu falei, fecha a Bíblia não. Olha só o que ele vai dizer. Ele não está falando aqui, gente, de uma experiência que ele ouviu do amigo dele, do companheiro de viagem. Ele está falando da experiência que ele tinha com Deus. Ele fala assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi o quê? Acima das nossas forças, a ponto de quê? Desesperarmos até da própria, ou seja, a situação estava complicada, que eles estavam a ponto até de morrer. Aí segue: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em
nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Amém? Ele livrou, livrará e vai continuar a livrar, porque Ele prometeu, irmãos. Isso você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, Tu me prometeu. Tu me prometeu. Então a situação que Paulo estava enfrentando, ou enfrentou, ele falou assim: eu sei o que é o consolo de Deus. Eu sei, irmãos, eu estou escrevendo da minha experiência. Eu não estou falando da experiência de A, B, C ou D. Eu estou falando da minha experiência, que eu sei que Deus é o Deus de toda consolação, porque eu enfrentei situações que eu fiquei desesperado até da minha própria vida. Não sei se você já passou por isso. Já passou? Pois é. O Espírito Paulo falou ali: já. Não sei se você já passou, e quem sabe a gente pode passar, porque nós estaremos em todo tipo de aflição, e sempre a gente pensa assim: mas por que Deus permitiu passar por isso? Ué, Deus é o Deus que nos conduz sempre em triunfo, irmãos, em triunfo. O povo de Deus é um povo vitorioso, irmãos, por Cristo. Por isso que Paulo fala aqui que nós não podemos acreditar em nós mesmos, podemos nos fiar em nós mesmos, nós temos que nos fiar. Por isso que a gente cantou agora há pouco: somente ponho a minha em quê? Na graça excelsa de Jesus. É nele, não é em outro, é nele. Não precisa mais ninguém, porque ele é suficiente. Deus tem graça abundante e suficiente para todas as nossas necessidades. Olha que coisa linda. Eu li isso, eu falei: eu tenho que anotar isso aqui. Deus tem graça abundante e suficiente para todas as nossas necessidades. Não falta uma, não falta uma, porque Ele é o Deus de toda consolação. E Paulo está falando aqui que Ele é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. O todo com todo, tem jeito. Ele nos envolve, Ele nos abraça. Terceiro e último lugar. Então, primeiro, o apóstolo Paulo exalta o Senhor, bendiz o Senhor pela sua consolação. Em segundo lugar, a gente vê a ação de Deus nos consolando. Paulo falando: olha, eu passei por situações terríveis, de que eu tive medo, desespero de perder a minha própria vida, mas Deus estava lá me livrando e me livrará. E terceiro lugar, Deus faz tudo isso pela gente, fez pelo apóstolo Paulo, para quê? Deus tem propósito, tem objetivo. Qual é o objetivo? Está aí na segunda parte do versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele. Ele faz isso, Ele te consola, Ele te ampara, Ele te ajuda, Ele te levanta para quê? Para quando você olhar para o teu irmão em situação adversa, você estender a mão, para que a sua experiência sirva de amparo para o irmão. Afinal de contas, igreja é o corpo de Cristo, ou não é? Se um irmão sofre, irmãos, todos nós temos que sofrer. Se um irmão se alegra, nós nos alegramos. Se um irmão chora, se um irmão perde alguém querido, se um irmão está desempregado, a igreja precisa sentir esse baque junto, irmãos, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos recebemos. Ou seja, você vai chegar para a pessoa seguinte: meu irmão, minha irmã, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu emprego, eu já passei por situações terríveis na mão de um assaltante, ou seja lá o que for, olha, Deus me guardou, Deus me livrou, Deus me consolou, Deus me amparou. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim: Deus é Deus de verdade. Deus é Deus de verdade. Deus quer, meus irmãos, engajamento do corpo. Semana passada eu não estive aqui por causa de quê? Porque eu estava gripado. Eu não poderia
agir de forma irresponsável, mesmo sabendo que foi um resfriado, uma gripe passageira, mas eu estava tossindo, eu estava espirrando, a pessoa pregando e tchim para lá e tchim para cá, e tossindo. A pessoa fala assim: pastor, está com Covid, né? Pois hoje em dia, se você tossir ou espirrar, você está com Covid. E o interessante, irmãos, que semana passada eu falei até com o presbítero Paulo na quinta-feira, né? Estava falando sobre a situação. Eu falei: a mensagem de pregar no domingo já está dentro da Bíblia. Aí eu pensei assim: vou pregar a mensagem que eu não preguei no domingo passado, vou pregar nesse. Eu ia de engano, ele falou assim: não vai não, você não vai não, você vai pregar o que eu quero, e o que eu quero é falar que eu sou o Deus de toda a consolação. Você não anda conforme o seu querer, você fala aquilo que eu mando você falar. Deus permite, irmãos, que passemos por vales áridos, desertos, para quando observarmos os irmãos em situações semelhantes, estendermos as nossas mãos. Sentimos a dor um do outro. A dor um do outro não pode cair, digamos assim, no esquecimento. Não pode simplesmente passar de um apoio de longe, mas de apoio de perto, porque Deus é um Deus de perto, não é Deus de longe. Agora deixa eu lhe contar uma coisa. Eu disse para os irmãos que na terça-feira passada eu estava acompanhando a situação da esposa do nosso irmão Jaci, e assim que eu soube do falecimento da dona Marcelina, o Júlio me ligou e disse: eu estou indo lá para a casa do irmão Jaci. Eu falei assim: posso ir com você? Ele falou: posso, pastor, pode sim. Ele passou na minha casa e nós fomos juntos lá. Chegamos lá, cadê seu Jaci? Seu Jaci não está em casa. E a filha lá nos recebeu, né, tudo direitinho, e precisando agir uma série de coisas. E cadê seu Jaci? Aí chegamos à conclusão de que ele ainda não sabia. E eu fiquei pensando: Senhor, conversei com ela, como é que ele tem reagido, né? Aí chegou o seu Jaci, 2 bolsas de comida, estava lá no supermercado, lá no Pão da Perna, perto da galinha, e soube da notícia. Ficamos lá com ele um pouco. E uma coisa, meus irmãos, que eu não pude negar a ele, não pude. Na hora que a gente orou para eu e a Lenzi sairmos, né, que nós tínhamos uma outra visita para fazer, ele falou: pastor, me dá um abraço. Meus irmãos, eu não pude negar. Com toda a Covid. Sabe o que é sentir a dor de alguém? Eu fiquei pensando, me colocando no lugar dele. Se não poderia ser eu que precisava de um abraço naquela hora. Eu falei: pela fé eu vou abraçar o Senhor, porque eu creio no Deus que pode tudo. E a Lésia fez a mesma coisa. Você entendeu? A gente precisa ter sensibilidade, irmãos. Sensibilidade com os que sofrem. O que Paulo está falando assim: nós passamos por situações para que a nossa situação sirva para servir, porque para a nossa vida precisa ser, irmãos, abençoadora. Hoje em dia a gente ouve tanto, mas tanto, uma coisa assim que chega a cansar. Não, porque se queremos as bênçãos de Deus, gente, nós já somos abençoados todo dia. O que mais você quer? A maior bênção que você recebeu foi o Filho de Deus, foi Ele, não há nada melhor. Mas nós temos que passar das bênçãos para sermos abençoadores. E Paulo foi alguém, os servos de Deus foram pessoas que abençoavam vidas, irmãos, que estavam cientes dos dramas de uns dos outros. No tempo de Paulo não tinha Covid, mas tinha Império Romano, tinha perseguição de judeu. Não era fácil não, irmãos. Paulo entrava na cidade, era apedrejado, era preso, e aí? Não vamos fazer nada, senão alguém vai prender a gente? Já pensaram na possibilidade do Brasil entrar numa situação, num regime desse? Que é possível? Vieram agora há pouco, orou agradecendo a Deus que ainda a nossa nação não tem esse tipo de coisa, mas pode ser que as coisas mudem, irmãos. E se mudarem?
Então, meus amados irmãos, eu estou trazendo para os irmãos uma mensagem que eu nem pensei que fosse pregar hoje, mas Deus falou assim: não, eu quero que você pregue isso, eu quero que você fale isso. Aquilo que você pretendeu pregar na outra semana, aquilo não foi, já passou. Quem sabe um dia você prega, mas hoje não. Eu quero que você leve para o meu povo e fale para o meu povo que eu sou o Deus de toda consolação, que eu sou o Deus que ampara o meu povo, que estou junto com o meu povo, que ergo o meu povo, que animo o meu povo, que sou a base do meu povo. Nós não estamos nas mãos de qualquer um, irmãos, nós estamos debaixo das asas do Onipotente, do Todo-Poderoso. Ou cremos nisso, irmãos, ou se não cremos nisso, vamos fazer outra coisa na vida. Nós estamos debaixo do poderio desse Deus. Acontece o que nos acontecer. Sabe por quê? O que Davi fala no versículo 6 do Salmo 23? Bondade e misericórdia? Certamente bondade e misericórdia me seguirão, e a casa do Senhor para todo sempre. Então isso é o que diz o seguinte: olha, nesta terra, nesta vida, conte com a minha bondade e a minha misericórdia. E quando você passar pelo momento da morte, você sabe que você vai estar comigo. Tem essa convicção? Tem essa segurança? Tem essa certeza? Amém, irmãos? Amém. Deus é o Deus de toda consolação. Tem provado isso na sua vida, irmãos? A vida está nos levando para isso, para que a gente experimente como o apóstolo Paulo, e para que a gente divulgue isso, para que a gente não só divulgue, mas que nós sejamos canais de bênção na vida dos irmãos, abençoadores de vidas, assim como Paulo está falando. Ele diz aqui: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, em qualquer, ele não está falando Natal, não, em qualquer, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, aquilo que você recebe, você dá, você entrega. Irmãos, eu espero que você tenha essa experiência diariamente com isso, que os nossos queridos que estão nos acompanhando pela internet, que esta palavra, como eu disse agora há pouco, entre como uma flecha no seu coração, que você seja consolado, confortado, animado, abençoado por Deus, mas que você seja alguém que seja um canal de bênção, um abençoador de vida, através daquilo que Deus contemplou você também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, vamos cantar o hino 146 do nosso inário. Preste bastante atenção no que nós vamos cantar. Todos conhecem, não é isso? Vamos lá? Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele nunca te deixarei, oh, não.
quem dos meus braços pode? Seguro sempre. Você crê nisso, gente? Esse hino, ele é muito abençoado, irmãos, porque ele fala de verdades profundas da palavra de Deus. Quando eu canto e canto com alegria, eu sei que tudo isso que eu estou cantando é verdade. Que seja verdade na sua vida. Ninguém pode me arrancar dos braços de Deus. Ninguém pode me separar do amor de Cristo. Ninguém. Nada. Nada. Creia nisso, porque Deus é o Deus de toda consolação. Irmãos, nós estamos caminhando para o término do culto desta manhã, agradecendo a presença de todos. Nós temos hoje um visitante, Paulo Sérgio. Fica de pé, Paulo, por favor, meu xará. Ele é amigo do nosso irmão Júnior e não é mais visita, né? Muito obrigado. Deus te abençoe, meu querido. As portas dessa igreja estão sempre escancaradas para você. Deus te abençoe e sua família. Muito obrigado. E a todos os irmãos, Deus os abençoe e que a gente sinta a todo instante o consolo do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado por palavras tão verdadeiras e que elas sejam verdades dentro de nós, na nossa experiência diária, Senhor, de tantas coisas que estamos enfrentando na vida. Tua promessa é que Tu és o Deus de toda consolação e em toda tribulação. Obrigado porque, Senhor, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor e ninguém pode nos arrancar dos Teus braços. Ó Deus amado, mas ajuda o Teu povo, Senhor, a ser abençoador de vidas através da nossa experiência, para que outros irmãos vejam e saibam que o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. Deus, leva-nos em paz, abençoa os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham nos cultos, ó Deus, da nossa igreja. Abençoa suas famílias, suas vidas, e que a mensagem chegue ao nosso coração. Obrigado, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, Deus de toda consolação, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.